Numa região como o Baixo Alentejo, de baixa densidade, envelhecida, desertificada até, qualquer gota de água faz diferença num oceano de potencialidades. Numa região onde a vontade, a perseverança e o não baixar de braços dos que cá estão é a força de um povo que não se resigna, os sinais de vitalidade, mesmo assim, teimam em alavancar a economia local. A vontade de fazer mais e melhor não esmorece, renova-se. Nesse sentido, surgiu o SI2E, o Sistema de Incentivo ao Empreendedorismo e ao Emprego. Este programa permite o apoio de forma simplificada a micro e pequenas empresas, discriminando positivamente o Baixo Alentejo, como território de baixa densidade que é. Destinado à criação, expansão ou modernização de micro e pequenas empresas, o SI2E, na área dos 13 municípios que compõem a região do Baixo Alentejo, encontra-se agora na sua terceira fase. Um programa extremamente importante pelo dinamismo que traz à região e no qual a Simbal, a Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, não poderia deixar de apostar. O SI2E é um programa extremamente importante, dado que é precisamente aquele tipo de programa que nós nos municípios de baixa densidade, do interior, precisamos, porque faz uma alavancagem da nossa economia, da pequena economia e projetos até de pequena escala, que são muito importantes para as empresas desenvolverem, para evoluírem e também são importantes, como nós temos visto nestas 3 fases do SI2E, para criar emprego. Portanto, nós estamos num território em que o emprego escasseia e qualquer tipo de iniciativa que cria emprego para nós é logo valorizado e tem valor nesse sentido. Apoiados ao longo de 3 fases, são 33 os projetos, de 4 áreas distintas: turismo e atividades de animação turística, prestação de serviços agrícolas e florestais, comércio e serviços, saúde e bem-estar. Dispersos por 10 dos 13 concelhos do Baixo Alentejo, num investimento total a rondar os 7 milhões de euros na região, cujo financiamento do SI2E representa mais de 3 milhões e 500 mil euros, permitindo criar, de forma direta e imediata, 81 postos de trabalho, potenciar, alimentar e fomentar muitos mais. No conjunto das 3 fases, a área que se destaca é desde logo a área do turismo, portanto os investimentos no setor do turismo. Depois, prestação de serviços nas áreas da agricultura e floresta também são outros 9 projetos. Serviços e prestação de serviços e comércio, portanto, de âmbito mais genérico, são outros 9 projetos. E depois temos também, na área da saúde e bem-estar, outras 4 operações que foram aprovadas, mas com uma dimensão, com um volume de negócios que é considerável. Portanto, quase 8 milhões de euros no conjunto das 36 operações, sendo que estes empresários, estes investimentos, necessitam de quase 4 milhões de euros de fundos de FEDER para poderem, portanto, ser executados. E é também esse o esforço que, por um lado, a CIM tem feito, por outro lado, sabemos também que a própria CCDR e o Ministério têm feito de conseguir colocar estes fundos à disposição, porque todos têm a noção de que é um projeto importante, que o SI2E se tem tornado importante para a região. Entre as 33 operações apoiadas pelo SI2E, a área do turismo e atividades de animação turística é que se destaca claramente, com 12 projetos aprovados, num valor total de investimento na região a rondar os 2 milhões e 500 mil euros. Um número revelador da potencialidade desta região nessa área. Estamos a falar de projetos que foram muito verticais em relação a toda a região. E na área do turismo, com a tal particularidade de terem possibilitado que 180 camas novas surgissem, enfim, com qualidade. Hoje estamos a falar de novos segmentos de mercado, estamos a falar também de novos segmentos de oferta, onde claramente o alojamento local, a pequena unidade, mas de excelência, muitas vezes virada para um tipo de turista diferente, um tipo de turista jovem, mas também um tipo de turista qualificado, que deseja hoje esse tipo de alojamento e, por outro lado, permitiu de facto não só, digamos que o início de muitas atividades, como a ampliação e melhoria de algumas que existiam no território. Portanto, eu diria que há aqui variedíssimas particularidades que tornaram estas 2 primeiras fases deste sistema de incentivos
muitíssimo bom para o território do Baixo Alentejo. E é na parceria para fomentar uma região mais desenvolvida e dinâmica que o estímulo surge como aspecto fundamental e preponderante. A comunidade intermunicipal tem feito aqui um trabalho notável, porque muitas vezes não é só o apoio que dão do ponto de vista logístico e instrumental na preparação das candidaturas. Muitas vezes é o estímulo, e isso é aquilo que eu considero mais importante. O papel da Simbal tem sido também muito esse, tem sido não só de ajudar na infraestruturação dos projetos, mas de ajudar no sentido de dizer estamos convosco. E isso é muito importante, ou seja, os promotores sentirem que têm uma instituição com o peso da comunidade intermunicipal, com o peso dos municípios, que está do seu lado, que está ali para os ajudar, para os motivar, e que, quando eles criam a unidade, não ficam sozinhos, porque a comunidade mantém-se ali para os ajudar a projetar e a promover as suas unidades no futuro. Numa região com forte ligação à terra, logo após a área do turismo e atividades de animação turística, são os projetos do setor da prestação de serviços agrícolas e florestais que se destacam, com 9 projetos, num valor de investimento a rondar 1.700.000 euros. Nós pensamos que é extremamente importante porque estamos numa região de baixa densidade, onde o emprego escasseia, e estes incentivos para as empresas, para as pequenas e médias empresas e para as microempresas, parece-nos uma medida interessante, porque vem estimular o emprego duradouro e a fixação das populações e das pessoas aqui neste território. Apoios que, de forma descentralizada, fazem do SI2E um instrumento importante na coesão territorial da região. O facto das empresas das várias regiões, dos vários concelhos, terem sentido a necessidade de recorrer a este tipo de incentivos é uma prova de que há interesse e contribui para a coesão de um território como um todo. Nós temos a informação que existe um conjunto de projetos muito aceitável em toda a região. Nas fases que já decorreram até o momento, há cerca de 4 milhões de euros de apoio para 7 milhões de investimento, o que para uma região como a nossa é significativo. E a Simbal tem feito um trabalho muito interessante no sentido de haver aqui alguma celeridade, não só na análise das candidaturas, como no processamento depois dos pedidos de pagamento, e tem sido uma resposta, sendo, tanto quanto sabemos, uma das entidades que está mais avançada em termos de execução do projeto. Comércio e serviços, com 9 projetos, e saúde e bem-estar, com 4 projetos apoiados, respectivamente, são as áreas que fecham o conjunto de investimentos do SI2E, programa especialmente importante para a região, tendo em conta o tecido empresarial existente. Este tipo de investimento do SI2E foi, em minha opinião, dos últimos anos, a melhor medida é aquela que foi mais assertiva para o nosso tecido empresarial. Uma vez que o nosso tecido empresarial é constituído por pequenas e às vezes muito pequenas empresas, as medidas anteriores ou outras medidas que estão ainda em dispor das empresas têm uma complexibilidade, têm valores de investimento que não coadunam com as nossas empresas. Este SI2E cai que nem uma uva naquilo que é a estrutura empresarial do nosso tecido empresarial do Alentejo. O SI2E tem desde logo uma questão muito importante, que é a simplicidade dos seus processos, coisa que não acontecia em outros quadros, em que, para se fazer um projeto de investimento, tinha que se recorrer a técnicas bastante mais complexas, não é? Mas depois isto também se reflete nos próprios resultados que o projeto tem apresentado, não é? Portanto, quando sei, estamos a falar mais de 7,5 milhões de valores já de investimento realizado pelas empresas, estamos a falar quase de 100 pós-trabalhos já criados, e depois com uma questão também que me parece particularmente importante, que é a dispersão que isto tem ao nível dos concelhos. Portanto, isto tem apanhado empresas de todos os concelhos, o que quer exatamente dizer que o projeto está adequado à nossa estrutura de empresas. Uma das grandes virtudes do SI2E é o impacto direto no número de empregos que gera, mas também naqueles que de forma indireta cria e fomenta.
acaba por alavancar toda a economia, uma vez que as empresas depois têm que, para fazerem face aos seus investimentos, recorrerem a fornecedores da região. Portanto, como também são normalmente microinvestimentos, não há necessidade de recorrerem a empresas multinacionais e empresas sediadas noutro ponto do país. Portanto, boa parte destes investimentos são feitos também com empresas da região. E isso é muito importante. Nós temos vindo a dizer que quando os fundos são apropriados, devem estar dirigidos às empresas e as empresas reagem. E não há melhor exemplo que o SI2E, que cada vez que faz candidatura, as candidaturas cedem as dotações apresentadas. Portanto, nós empresários, quando existem boas medidas, reagimos automaticamente. E essa nossa reação tem dois efeitos: o efeito direto que tem nas nossas próprias empresas e o efeito multiplicador com todas as empresas que estão ao nosso redor. Agora que o SI2E se encontra na sua terceira fase, a decisão da Simbal avançar com este programa foi uma medida mais do que acertada, seja pelo sucesso do mesmo, o impacto no território ou o interesse e adesão dos empresários. Nós, quando tivemos conhecimento deste programa do SI2E, achámos que era uma primeira experiência da Simbal, portanto, a trabalhar com privados, a trabalhar com empresas. Depois de termos tido esta experiência numa primeira fase, numa segunda fase, estamos agora numa terceira fase, nós concluímos que nada de mais acertado podíamos ter feito em relação a este programa e obviamente que haverá a intenção de fazer outros no futuro, pelo sucesso que o programa tem sido, também pelo interesse das empresas e dos empresários em torno deste programa, que também é portanto, sinónimo dessa importância que o programa tem para o território. A Simbal neste momento está em primeiro lugar, portanto é a CIM que tem mais projetos e dimensão de volume de negócios também maior aprovada no SI2E, que é para nós também motivo de satisfação, de orgulho. E nós temos que agradecer à equipa que nos acompanhou neste projeto, foram impecáveis e que nós só temos é que agradecer e que dar os parabéns. Sem dúvida que a Simbal é uma entidade que nos apoiou desde o primeiro momento, que demonstraram um interesse grande neste projeto e que nos têm apoiado, sempre com a certeza de que é um parceiro, sem qualquer dúvida, importantíssimo. Têm sido pessoas muito simpáticas e muito acessíveis a qualquer problema que surja, eles ajudam a resolver. O apoio que a Simbal nos tem prestado é impecável, é só o que eu posso dizer. Portanto, foi uma grande ajuda, porque possivelmente, se calhar, sozinha não tinha avançado para um projeto tão grande e tão grandes dimensões. Trouxe todas as suas vantagens. Em relação a todo o processo, foi extremamente rápido. Tive um bom apoio da parte da Simbal e de todos os colaboradores. Tudo funcionou de forma normal, mesmo os processos de pagamento das ajudas têm sido céleres, portanto, tudo correu de forma normal. A Simbal tem ajudado, em alguns procedimentos que são necessários fazer, tem ajudado bastante. E a verdade é que sem as ajudas que me foram dadas ou concedidas, não era impossível eu fazer o projeto que estou a fazer neste momento. Ao nível dos apoios da Simbal, é sempre uma boa ajuda, ontem foi uma boa ajuda. Ao nível da burocracia, eles também têm ajudado bastante em resolver alguns problemas que sempre surgem e acho uma boa iniciativa de apoio ao nível governamental. Sempre me desloquei à Simbal para falar com qualquer um dos técnicos. Houve sempre uma grande abertura na simplificação dos processos, para que não houvesse uma perca nem de tempo nem de recursos. Eles têm sido extraordinários, normalmente tudo o que é necessário tem em termos de documentação, de suporte, digamos assim. Eles próprios entram sempre em contacto connosco, dão-nos alguma orientação desde o início, têm-nos dado uma ajuda que eu considero primordial para levarmos este barco a bom porto, não é? É simples trabalhar com eles, tem uma equipa dinâmica e até agora claramente um feedback positivo ao trabalho que a Simbal tem desenvolvido aqui no Alentejo. É uma equipa fantástica e quero desde já agradecer a toda a equipa da Simbal, está extremamente parabéns e sem eles era difícil e com eles torna-se muito mais fácil.